Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Quando eu falo que a Adri é a poupadora da família, ninguém acredita. Ela é a poupadora, eu nunca fui poupador, eu sempre fui o financista gastador. Eu sempre me organizei muito para realizar projetos ousados, para gastar aquilo que não é do meu padrão de vida. Então, no caso, quando eu era professor de inglês, que ganhava meio salário mínimo na época, para mim, a cada 3, 4 meses, poder passar um fim de semana com a Adri em Monte Verde, alugar uma pousadinha, não dava nem para pagar 2 refeições por dia, né? A gente fazia um café da manhã reforçado e ia afilar uns queijos lá na vinda principal para tentar comer. Mas é uma boa estratégia de enfim, não engordar na viagem. Pois é, mas ela sempre foi a poupadora, ela sempre foi a preocupada no perfil mais conservador. Puxa, mas vamos investir em ações mesmo? Hoje ela nem pergunta mais o perfil dos produtos de investimento que a gente escolhe, mas no começo ela segurava a onda com esse comportamento mais conservador, temeroso do futuro que ela tem, e eu sempre mais arrojado, mas sempre sabendo que, puxa, vamos lá, estou investindo dinheiro. Eu não sei quando eu vou viajar, mas quando eu chegar a 20 mil reais, a gente faz aquela viagem. Pô, é renda variável, não tenho data para acontecer. Deixa a coisa rolar, pode ser antes, pode ser depois. Aos pouquinhos ela foi entendendo que era essa ousadia combinada com a flexibilidade que fazia a gente concretizar mais planos, só que era o hábito poupador dela, mais conservador, que nos fez ter uma rotina organizada, previsível, enfim, equilibrando os dois lados da balança. Eu sou totalmente poupadora e conservadora, então você imagina a minha resistência quando o Bruno falou, eu vou largar o servidorismo público, porque o Bruno era militar, e a gente vai empreender, e quem vai levar a família nas costas no início é você. Eu não falei assim. Vamos deixar bem claro, né? Mas eu falei, tô largando e agora tá contigo, minha filha. Não foi desse jeito. Eu fiquei assim, ó. A gente tinha já bastante dinheiro investido, inclusive era uma época, isso foi em 2017, os juros no Brasil estavam em mais de 10% ainda. Então, mesmo investindo de maneira conservadora, tinha um retorno bom. Sim. E com planejamento muito bom também, tinha um real. padrão de vida que era tranquilo de ser mantido naquela época. Mas voltando a essa questão dos perfis, porque são 5 perfis que o livro coloca. Isso. E esse livro, pra mim, ele foi muito prático, assim, no que ele falou. Até me surpreende você falar, nossa, eu fiquei preocupado com aspectos psicológicos, né? O pessoal meteu pau. Porque era muito claro ali, de fato, e eu conseguia reconhecer as pessoas. Eu vi lá no perfil desligado, por exemplo, o cara que não liga pra dinheiro, eu falei, cara, isso aqui é meu pai. Uhum. Extremamente inteligente, mas não liga pra dinheiro. Aí no descontrolado, era minha mãe. Gastava como se não houvesse amanhã e a vida é uma só e uhul. E aí você junta um desligado com uma descontrolada, ia dar problema. Como você falava no livro. E deu muito problema, né? Tiveram muitas dívidas, depois acabou separando. Acho que isso teve peso no final também, na briga, e reconstruir a vida. Mas tiveram que mudar o perfil ao longo do caminho. E eu olhava para aquilo e eu falava, caramba, eu me identificava como financista. Eu pensei, minha esposa tem que ser poupadora ou financista. Aí quando eu conheci a Malu, eu falei, poupadora. Tá bom, eu só tinha que ensinar ela a investir, porque pela Malu era dinheiro em poupança, porque o pai militar, dela tinha né? essa cabeça. Então é uma pessoa assim. muito conservadora, né? Meus pais, a família inteira militar, o Bruno era militar, então eu era realmente muito conservadora em tudo. Eu queria que você falasse um pouco desses perfis, Gustavo. Como é que você identificou isso? Então, em nenhum momento eu sentei e pensei, deixa eu pensar em 5, 7 ou 9 perfis. Na verdade, como eu estava morando no Canadá, estava empreendendo no Canadá. Não tinha tanto tempo assim para ficar respondendo e-mail para todo mundo. Vocês foram fazer o que lá, aliás? Porque a gente falou do Canadá algumas vezes. Nós fomos viver o sonho de um amigo, na realidade. Ele estava planejadíssimo que ia. E ele pediu ajuda, né, para o Gustavo, para algumas coisas. Estava montando uma empresa já. Eles estavam montando a empresa. E aí ele foi pedir dicas do que fazer, como o Gustavo poderia ajudar ele. E aí gostou do trabalho do Gustavo, falou, pô, Gustavo... Não foi bem um trabalho, foi num jantar que ele me contou a história. Na verdade, a conversa começou mais simples. Num jantar que nós marcamos, ele estava... Nós marcamos o jantar, porque eles já estavam decididos. E eu, conversando com a esposa dele, ela ia deixar a empregada. Tinha uma ótima empregada, falou, puxa, eu quero que a empregada fique na casa de alguém que seja muito legal. Eu tô precisando de alguém para me ajudar. Tô precisando de alguém que vá embora pro Canadá e deixe a empregada comigo. Eu sei que foi com ela um para papo conversar leve. com ela sobre isso, olha isso. Não foi um trabalho sobre a empresa. E vamos se ver antes, né? Mas nessa aí conversa... ninguém ficou com a empregada, vocês foram todos embora. Não. A conversa, durante o jantar, eu comecei a fazer algumas perguntas, do tipo, quanto você tem de capital de giro? Não, mas que capital de giro? Como assim? Eu vou chegar no Canadá, eu vou ter uma empresa que importa produtos brasileiros, eu vou começar a negociar e vender. Não, mas você vai tirar o dinheiro da empresa logo de cara? Tem que ser, tem que dar certo. Eu falei, cara, não vai dar certo. Assim, não vai dar certo. Eu fiz 2, 3 perguntas, eu olhava pro meu amigo, parecia que ele estava tendo um ataque cardíaco. Você acabou com o sonho dele.
Pô, cara, eu tô com tudo pronto, tô com Ele não passagem se aérea preparou pra comprada. Nada. Ele só tinha preocupação com imigração, com conseguir o visto e conseguir uma casa e começar. Ele era judeu, queria encontrar a comunidade judaica e fazer negócio lá. Eu falei, cara, não vai dar certo. Vale a gente dizer aqui, quando ele fala capital de giro, fazendo meu papel, é que quando a gente tem uma empresa, a gente abre uma empresa, a empresa ela tem que andar sozinha. Você não pode tirar dinheiro dela por um tempo. Por um tempo. Então você tem que capitalizar ela, ou seja, você vai ter que colocar um dinheiro no caixa dela para ela poder, né, os gastos você tirar da própria empresa e etc, para então você no futuro lucrar. E aí você conseguir tirar alguma coisa de lá. Mas não tinha nada Exatamente. disso, Posso né? te cortar mais uma vez? Vamos lá. Quando ele falar pra você, posso te fazer 3 perguntas? Você Ai, gente, Ela a já pior tentou coisa. abrir muitas empresas. tem que estar preparado. Eu né? já tentei abrir um negócio. Ele falava, posso te fazer 3 perguntas? A primeira vez você fala, pode, meu Pode. amor, vamos lá. A primeira, passei. Na segunda, já. Na terceira, Já era. aí eu falava, caramba. Aí, segunda negócio, posso te fazer as 3 perguntas? Eu falava, não. A última vez eu falei, olha, nunca mais eu monto nada, tá bom? Pode deixar, não trabalho, agora só em A gente casa. sabe onde é que tá o risco. Mas resumindo, foi assim que esse meu amigo me chamou para ser sócio. E eu tinha acabado de entrar no doutorado na USP. Falei, caramba, mas que convite legal. O Canadá é um país que eu gostava, a gente já tinha estudado um mês no Canadá. Eu sei que eu fui levar a ideia de ir para o Canadá para os meus superiores na USP e teve ali uma resposta meio atravessada, tipo, você não pode assumir os rumos que você quer da sua vida, você agora é um doutor. Não, peraí, desculpa, mas eu estou trabalhando numa área que não é a minha, né? Não sou de finanças. Que ótimo. Você não pode dizer isso para mim. Então, nesse momento que teve um desconforto muito grande, eu falei, não, pera, não é hora de começar o doutorado. Acho que eu vou tirar um pseudo sabático aqui, vou entrar de sócio nessa empresa e vou pensar no que fazer da minha vida. Então, esse tempo no Canadá foi um tempo que eu me dediquei a levantar uma trading lá. E nas horas livres eu respondia aos meus leitores. Imagino que todo consultor financeiro faz algo mais ou menos parecido. Existia mais ou menos um pacote de soluções para diferentes perfis. Sim. A pessoa está endividada, eu vou ter essas orientações. A pessoa está começando a investir, é assim. A pessoa é viciada em investimento, eu vou ter alguns alertas a fazer. E quando eu decidi escrever o livro, eu falei, bom, o que eu tenho aqui? Eu tenho 6 que tem uma redundância, dá para juntar em 5 grupos diferentes. Então, 5 perfis diferentes são 5 formas diferentes de lidar com dinheiro que recebiam orientações diferentes da minha pseudo-consultoria à distância que eu fazia como autor. E aí, funcionou muito bem, porque eu não tive que pensar em como funcionariam os perfis. Já estava claro, já tinha um histórico. O número, eu não tenho agora de cabeça, mas eram 972 e-mails trocados nesses 8 meses de Canadá, que me permitiram Meio criar que a foi uma teoria, a experiência, ferramental, a orientação específica. E o que eu fiz na volta foi pegar esse monte de e-mail trocado e transformar esses e-mails num livro. E assim nasceu Casais Inteligentes em Querem Juntos. Poxa, falando um pouco sobre os 5 perfis. Até porque eu tô com isso bem fresco na cabeça, porque eu gravei um vídeo há pouco tempo sobre isso. Até para o pessoal se identificar, né? E deixe nos comentários a depois vocês identificação leem o de cada um. Porque identificar o seu próprio perfil é só o primeiro passo, né? Porque depois tem o casal e ver a compatibilidade deles. Mas, por exemplo, a gente falou aqui que o Gustavo e eu somos financistas, né? É o cara que não tem dificuldade para lidar com dinheiro. Ele sabe se organizar, ele sabe investir esse dinheiro. A Malu e a Adriana são poupadoras. São pessoas que não têm dificuldade para poupar. Só que muitas vezes não sabem investir ou têm medo, são muito conservadoras Eu no que acho vão que eu fazer. me tornei um pouco financista agora. Você se tornou uma financista no final das contas. Chique. Foi aprendendo, a gente vai mudando de perfil ao longo da vida. E aí tem outros 3 perfis que aí que você tem o problema. Então, eu dei aqui o diagnóstico do meu pai, que era um desligado. Ganhava o dinheiro, gastava, não sabia se gastava mais do que ganhava ou não. Simplesmente estava acontecendo, ele Nunca deixava fez correr. o cálculo, nunca parou para Não ver tinha quais orçamento. eram os gastos, o que ele precisava, né? Ele naturalmente não gastaria mais do que ele ganha. Ia ficar elas por elas. Só que ele casou com a minha mãe, que era descontrolada. É. A minha mãe gastava muito mais do que o meu pai ganhava. E eu tenho flash na minha cabeça, eu rio de vez em quando eu lembro. Porque em 94, os meus pais tinham celular. Eu penso, é pra falar com quem? Com a Abílio Diniz, que era o outro que tinha celular no Brasil nessa época. Eles tinham celular, eles gastavam muito, né? Então, Um tijolão, né? exatamente, aquele tijolão. E você tem o outro perfil, que é o do gastador. Que é um cara que gasta bastante, mas não é descontrolado, assim. Mas é como você falou, você era um financista gastador, investia pra gastar mais. O gastador tá sempre cuidando do dinheiro que entra para poder realizar ao máximo os seus sonhos. A diferença pro descontrolado, o descontrolado não para pensar. Então, quando soa um alerta, Quase uma já está compulsão. devendo 3 meses de salário. Não sei como é que eu estou no negativo, não sei por que chegou isso. Até para outras coisas, chegam multas e a pessoa não sabe de onde que veio uma multa, por atraso, por velocidade, enfim.
Você falou do descontrolado e do desligado. O perfil, a pior combinação de perfil é o financista com o descontrolado. Porque aí dá faísca mesmo. O financista que está olhando o futuro, está se organizando, está montando projeto, o descontrolado não deixa concretizar nada. Eu sei Talvez já vi uma relação assim. Seu pai, talvez por ser desligado, ele manteve a relação 12 anos. funcionando bem por um bom tempo, justamente porque ele não sofria tanto com o descontrole da sua mãe. Se ele fosse financista, talvez não duraria 12 anos. Então, É verdade, isso é verdade mesmo. E esse é o ponto interessante, né? Como é que a gente faz para contornar essa incompatibilidade de perfis? isso é importante. O divórcio é a solução? Não.